Shalom, amados do YouTube. Aqui é o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a você se inscrever no nosso canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para fortalecer o canal. Deus vos abençoe, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a da sua família, e sempre estaremos aqui, para poder trazer uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Deus vos abençoe e vamos para o vídeo. Shalom, amados. Pastor Ricardo, Rick Soares, do canal Despenseiro da Fé. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. Gostaria de compartilhar essa mensagem com todos para que possa abençoar e vocês terem uma compreensão e entendimento acerca da Bíblia. O tema da nossa mensagem hoje é a origem do mal. Duas perguntas quero deixar na questão. Talvez você fique imaginando: o que aconteceu? Deus criou o mal? Deus criou demônios? Nós vamos estudar um pouco mais aprofundado nesse tema e que Deus vos abençoe e deixe aqui os seus comentários acerca desta mensagem. É interessante, nós podemos estar conversando. Que Deus vos abençoe e vamos para o vídeo. Shalom, amados. Como eu havia dito, vamos para o tema da nossa mensagem. A origem do mal. Como será que a Bíblia relata essa história, essa tipologia? O que nós podemos aprender um pouco dentro do conhecimento bíblico, daquilo que nós vemos nos dias de hoje, que nos afetam fisicamente, espiritualmente, politicamente, tudo está envolvido. Nós vamos aprender um pouquinho dentro da palavra de Deus. Os convido a abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 28, versículo 13 em diante. Nós vamos fazer a leitura acerca daquilo que nós vamos estar relatando. Amém? Vamos lá. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 ao versículo 19. Diz assim o texto: Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, o esmeralda e de outros que se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das suas pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde que, no dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio do brilho das pedras. Então nós vemos o contexto aqui até o versículo 16, que o Senhor ele fala acerca desse querubim ungido, esse ser que foi criado de luz, que o nome Lúcifer quer dizer aquele que é da luz, estrela da alva, aquele que resplandecia, a sua beleza era excente. Então diz assim que ele tinha tudo de pompa e glória, até que houve iniquidade. E na multiplicação do seu comércio que, quando diz a Bíblia aqui, é você negociar, é você politizar, é igual nós vemos hoje no sistema no mundo. O mundo hoje não é politicagem, não é troca de favores, não é aquela condição de você ganhar pessoas segundo a sua ideologia. Foi o que Satanás fez, começou a fazer movimento dentro daqueles que eram santos, para se rebelar e se colocar numa condição de negociar uma posição. Vai entendendo? Então, na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que lançarei profanado
fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio do brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplarem. E pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então, você vê que o profeta Ezequiel, ele começa a falar acerca desse ser de uma maneira poderosa, que Deus olhou dentro e um ser que havia sido criado para ser perfeito, andar na presença de Deus, ele se corrompeu pelo pecado. Quais são esses pecados, pastor Ricardo? Simples, esse tipo de pecado, o orgulho, a soberba, isso foi primordial. E ainda por cima ele começou a fazer a rebelião. Por isso que Deus não se agrada de pecado de rebelião. Rebelião desagrada aos olhos de Deus, seja ela em qual sentido for, dentro das igrejas, dentro de onde for, aonde há rebelião, há a impureza. Deus não considera e não gosta o termo de pecado para a rebelião. Então Satanás cometeu orgulho, soberba e ainda se colocou numa posição maior, e isso gerou esses pecados e ainda o comércio, porque ludibriou grande parte, diz a palavra de Deus, que a terça parte dos anjos foram acometidas deste comércio, dessa negociação de favores, dessa negociata para se tomar uma posição. E nós vamos ver esse texto, para você se aprofundar e entender um pouquinho mais, no livro de Isaías, no capítulo 14, o livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 12 ao versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. E como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas, acima de Deus, exaltarei o meu trono ao monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado ao reino dos mortos, o mais profundo do abismo. Olha só a condição desse ser, desse querubim, que era perfeito, que tinha toda a sua pompa, a sua glória, mas ele se colocou na posição de querer ser maior do que Deus. E o Senhor profanou, o Senhor tocou, o Senhor acometeu ali a condição que nós vimos lá no livro de Ezequiel, e tu serás debilitado, será lançado à mais profundeza do abismo, porque o pecado foi muito grande. E ali se rebelaram, houve uma grande batalha, e nós vamos analisar esses textos. Houve uma grande batalha, porque houve uma rebelião no céu. Foi o primeiro confronto de anjos, nós estamos falando aqui de seres celestes, estamos falando aqui de forças além da nossa compreensão. Para vocês entenderem, olha, uma certa vez o rei Ezequias estava passando num grande problema. Ele entregou uma carta e uma oração diante de Deus, porque Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele ia invadir Israel e ia destruir com tudo. O Senhor falou assim, olha, eu ouvi a oração, e falou para Isaías, vai lá e fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e que ele não lançará uma flecha ou uma tranqueira diante do meu povo. E naquela noite, quando eles foram dormir e estavam se preparando para destruir o povo de Israel e invadir Jerusalém, o Senhor enviou um anjo e matou 180.000 soldados. Todos, quando acordaram, eram cadáveres. O poder de um anjo, nós estamos falando de coisas celestes, estamos falando de sobrenatural. Então imagina uma batalha entre anjos. Isso em todas as hierarquias, que nós sabemos que tem os serafins, querubins, anjos
e arcanjos. Então imagina a batalha espiritual que foi nesse dia. Então eu quero relatar isso com você. Quero que você traga um entendimento que essa batalha foi uma batalha muito grande. E Satanás se levantou e teve essa batalha. No livro de Apocalipse, gostaria de convidar você a ler e acompanhar essa palavra comigo. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, diz, no versículo 7, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz assim: E houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, Satanás. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Houve batalha, conflito. Aquela rebelião gerou um conflito espiritual no céu, né? E todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra, como ele e seus anjos. E então eu vi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso os acusadores e os nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Pois venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, a mesma em face da morte. Não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, vós que habitais nele. E ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera ou ira, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o ódio de Satanás, a maldade que está prevalecendo no mundo é para destruir aquilo que Deus criou, porque Satanás perdeu a condição de glória, de polpa, né? Então, o que ele quer destruir? Aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que é eu, você, a nossa família. E todos os conceitos que servem para estar de adoração a Deus e respeitar os mandamentos de Deus, de cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua ordem natural, tudo isso Satanás tenta destruir, deplorar. Tudo aquilo que é conceito cristão, tudo aquilo que é conceito que foi instituído por Deus, pode ver, Satanás tenta destruir. Ou seja, a ideologia, o pensamento, o modo religioso. Hoje nós estamos aí acompanhando as notícias do mundo inteiro, as destruição acerca de ritos satânicos, ritos ocultistas e assim por diante. Por quê? Porque a condição de Satanás de destruição, ele quer sempre destruir a humanidade. E isso é pelo meio político, pelo meio religioso e pelo meio diplomático. Ou seja, o mundo, como disse Jesus, eis o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Jesus já sabia, ele é tanto que quem criou o mundo e fez todas as coisas, Jesus estava aqui. Eu quero ler esse versículo com vocês, que Jesus estava no dia dessa guerra e a ordenança foi do príncipe o príncipe do Senhor dos Exércitos, ou seja, o meu Senhor Jesus. E ele diz aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 18, ele diz assim: E eis que vi Satanás caindo como um raio. Jesus estava e presenciou quando a sentença desses anjos foram precipitados sobre a face da terra. E houve um cataclisma muito grande. A Bíblia, lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Beresh, né? Beresh, que é o livro do início, né? É chamado o livro de Gênesis. No versículo 1, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Estudiólogos, né? Teólogos, homens formados, conhecedores da palavra de Deus, eles entendem. É entendido que o versículo 1 para o versículo 2 foram milhares e milhares de anos. Então, se entende que nesse período com prova e comprovação
comprovação de estudos e comprovação através de ossos e encontros, né, de arqueologias, se descobriu que existiu neste período não uma população humana, mas sim existiram a época dos dinossauros. Então, nesse período, foi o período onde houve um confronto espiritual lá e Satanás foi lançado. Então, diz aqui os cientistas, né, as pessoas que têm a teoria da evolução e etc., né, eles dizem assim que foram os meteoros que destruíram a face da Terra e acabaram consumindo, né, no caso, os dinossauros, esses seres criados, e ficaram aí a comprovação que esses animais existiram. Mas esse período, a Bíblia fala para nós que no princípio criou Deus o céu e a terra. Não existia humanos ainda, mas foi o princípio quando existia esses animais. Então acredita-se que esses meteoros que houve foi aqueles que foram lançados, foram aqueles que foram precipitados do reino celestial e lançados sobre a terra. A proporção de estrago foi tão grande que a terra ficou caótica e vazia. Então, por algum período, o Espírito Santo ali ficou navegando sobre a face da terra, olhando e aguardando, né? Diz assim lá no livro de Apocalipse, diz assim que o Espírito Santo de Deus, e Deus ficou 30 minutos pensando em como restituiria e como iria fazer. Então, no versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha, a pancada foi tão grande, foi tão forte, a destruição foi tão grande. Você imagina, anjos caindo por terra, a terça parte das estrelas. As estrelas, quando fala aqui, esses seres foram precipitados sobre a terra. A terra não suportou o impacto desses anjos, né? Desses seres celestes, corpos celestes que caíram sobre a terra. E o Senhor começou a reformar novamente, e foi aí quando teve a transformação e veio restituir a terra que nós conhecemos hoje. Então, você vê o impacto como foi muito grande. Então, neste período, é o período paleontológico, né? Que alguns acreditam, e eu também entendo assim, eu acredito sim, que foi nesse período que onde existiu os dinossauros. Mas imagina, e depois disso, quando Deus formou, restituiu tudo novamente, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou ali a semente humana e ali permitiu, mas aí o próprio cão já estava aqui, fazendo a desordem, tentando desde o começo destruir aquilo que Deus preparou com o melhor, que é destruir o ser humano. Por isso ele enganou Eva, enganou Adão, porque ele já havia enganado lá no Éden milhares e milhares de anjos. Como o engano ele atrapalha, e isso até os dias de hoje, esse ser tem usado através da maldade para a destruição. São seres espirituais, ele precisa de um corpo para agir. Por isso, muitas pessoas aí são enganadas, né? Com reencarnações, enganada com o espiritismo, né? E a Bíblia não fala sobre reencarnação, fala sobre ressurreição, é diferente. A Bíblia é o livro completo. Nós fomos feitos, eu quero que vocês entendam, caro ouvinte, que nós aqui é como se fôssemos assim, quando você vê um carro, um exemplo, vou pegar um exemplo, a Volkswagen vai e lança um carro, ela pega, te manda o carro, você vai comprar ele na concessionária, ele vai vir com um manual de instrução. Deus, quando fez o homem, ele fez o manual de instrução, tá aqui, a Bíblia. A Bíblia é o manual de instrução para o homem. Tudo que nós precisamos para viver bem sobre essa terra está aqui, ó. É a palavra de Deus. Apenas obedecer os regimentos que estão aqui. Quando sai desse contexto, pode ter certeza que você vai arrumar um problema para a sua vida. Mas Deus é fiel. Glória a Deus. Então, nesse período houve toda essa transformação. E é tanto que em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Pedro diz assim, ó, que muitos achavam que tudo está como desde o princípio, mas se esquece que Deus fez levantar das águas, submergir das águas, de tão que foi profundo o impacto desses seres caindo sobre a terra. Por isso eu quero dizer para você, é importante você estar
com a sua vida no altar de Deus. É importante você estar com a sua vida diante da glória de Deus. E olha, esse desejo, muitas vezes nós temos o orgulho, muitas vezes nós temos, né, a arrogância, achamos que somos melhores. Não, nós não somos melhor, nós não somos diferentes dos demais, apenas situações diferenciadas, mas o que nos leva à paz é saber que nós somos iguais uns aos outros, e nós nascemos, crescemos e vamos para o mesmo lugar que todos virão, porque existe um ciclo. Esse ciclo é viável sobre a nossa vida. Já esses seres não, esses seres são seres eternos, só que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Lá no capítulo 20, versículo 10 do livro de Apocalipse, diz assim que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta, então ele vai fazer uma algazarra, uma destruição, ele vai tentar fazer com que várias e várias pessoas, várias famílias sejam destruídas, porque ele quer, o desejo do coração dele é a maldade. A origem da maldade é destruir aquilo que Deus criou, que é perfeito. E nós vivemos nos dias de hoje com adversidades, com dificuldades, sabemos das provações, sabemos que, mas o importante é que você sabe que Jesus está contigo e o Senhor é sobre a sua vida. Ore a Deus, esteja na presença de Deus, faça conforme o coração daquilo que Ele tem preparado sobre a sua vida, e você vai ver a vitória sobre a sua família e sobre tudo aquilo que tem. Olha, pastor, eu quero saber como é que eu posso me proteger de todas essas coisas. Simples, aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. Se você ainda não aceitou, se você ainda tem a oportunidade, hoje essa mensagem é para o seu coração. Aceita Jesus como o único, suficiente Salvador sobre a sua vida e se afasta daquilo que te leva para o mal, porque o mal só vem a destruição. Hoje nós temos vivido aí as pessoas aí, o mundo, né, o jornalismo aí falando sobre a nova droga, né, que deixa a droga K9, que é a droga zumbi. Ela destrói com o ser humano de uma maneira tão terrível. Quantas pessoas que passam por esse tipo de problema, é uma doença terrível, né? Já é espiritual e físico. É tanto que é para destruição. Satanás prepara tudo para destruição. Mas eu falo para você, se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e a promessa de Deus sobre a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, eu quero te convidar a se inscrever aqui neste canal, né? Tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso trabalho em nome de Jesus. E também deixe os comentários o que você tem achado das nossas mensagens. Seria importante você participar conosco, né? Fico muito feliz de estar com você, ministrando sempre uma palavra ao seu coração. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Deus vos abençoe. Shalom.